Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou falar sobre sono, isso mesmo, voltar a falar sobre sono. Pessoas aí que têm dificuldade de dormir, que acordam no meio da noite e não dormem mais, que tem um problema de insônia grave e isso é muito ruim para a sua saúde. Se você não tem uma boa noite de sono, primeiro, no outro dia você fica sem energia, fica estressado. Além do que, isso abre portas no longo prazo para uma série de doenças que você definitivamente não quer ter. E de quebra, dormir mal favorece o acúmulo de gordura. Isso mesmo, dormir mal engorda. Então, se você está em um processo de emagrecimento, na busca pelo emagrecimento e está dormindo mal, isso compromete muito os seus resultados. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer alguns suplementos, que isso era muito difícil antigamente, só se encontrava esses suplementos nos Estados Unidos, mas hoje já se encontra no Brasil, que ajuda e muito você que tem esse problema de insônia. Não é inscrito no canal ainda? Não é possível, não acredito. Inscreva-se, pessoal, não paga nada. Basta clicar aqui em assinar canal, não se esquecer de marcar o sininho. Não deixe também de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu familiar que tem problemas sérios para dormir. E claro, dá um joinha, dá um like nesse vídeo que é muito importante para o nosso trabalho. Bom, conforme eu falei, uma noite de sono mal dormida, ela compromete a sua saúde em várias escalas, engordando você, deixando você estressado, deixando você sem energia. E fora que ele desequilibra uma série de hormônios importantes. Durante o dia, o nosso cortisol está mais alto, que é o hormônio do estresse, mas é um hormônio importante também para nos dar energia, para nos dar disposição para trabalhar durante o dia. Com o cair da noite, esse cortisol abaixa e há uma elevação de um hormônio conhecido como melatonina. A melatonina ela é favorecida pela falta de luz, pelo escuro, porque o sol se põe, e ela induz o nosso sono. O que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia, nós estamos postergando a nossa atividade noite adentro. Então, a nossa melatonina está levando mais tempo para ser produzida. E isso altera o nosso ciclo circadiano. Nosso ciclo circadiano, exatamente, essas 12 horas de atividade e essas 12 horas de descanso. Hoje, as horas de descanso estão cada vez mais sendo diminuídas, 8, 7, 6, tem gente que dorme 5 horas por noite. Isso é péssimo para a sua saúde, desequilibra toda a sua cascata hormonal. Durante a noite, vários hormônios importantes são liberados. A testosterona, que nos dá vigor, melhora o nosso desejo sexual, nossa energia, aumenta a nossa massa muscular, diminui a gordura. O próprio GH, que é o hormônio do crescimento, o hormônio da juventude, também é produzido, tem os seus picos durante a noite, também favorece a queima de gordura. E se você não dorme bem, esses hormônios ficam desequilibrados. Quando é no outro dia, a sua melatonina e o seu cortisol estão completamente desregulados. Então, é fundamental ter uma boa noite de sono, pelo menos de 8 horas. E aí que vem o problema. A maioria das pessoas entra com o recurso de utilizar medicamentos para dormir, esse famoso tarja preta, os benzodiazepinos, aí Rivotril, Lexotan, Alprazolam e por aí vai. Esses medicamentos tarja preta são péssimos para a sua saúde. Eles têm uma função sintética de imitar o GABA, que induz o sono, mas de forma sintética. O que é que acontece com o passar do tempo? Primeiro, você fica dependente desses medicamentos, você vicia nesses medicamentos, você não consegue mais dormir sem esses medicamentos. E depois que eles não têm uma fase REM ideal, eles, apesar de você parecer que dorme igual uma pedra, ele não traz um sono de qualidade, um sono que favorece a produção desses hormônios, um sono que realmente descansa você. Tanto que a maioria das vezes os efeitos colaterais desses medicamentos são irritabilidade no outro dia, porque na verdade você não teve um sono de qualidade. Então é importante, se você toma esses medicamentos, que você procure o seu médico e comece o desmame, e comece a diminuição das doses para você parar com esses medicamentos, que a sua saúde vai agradecer e muito. E uma das estratégias para você fazer isso, e se você tem sono e ainda não caiu nessa armadilha dos tarja preta, são alguns suplementos que já estão disponíveis no Brasil. Claro, você precisa avaliar outras questões
nós já falamos isso aqui no canal. Evitar a luz dentro de casa, isso atrapalha a produção de sua serotonina. Evitar noticiários ruins, evitar filmes violentos, isso tudo compromete muito o seu sono. Também dei algumas dicas de alguns chás que podem ajudar na indução do sono. Mas agora eu venho trazer para vocês esses suplementos que podem e vão ajudar você muito que tem problema de insônia. O primeiro deles é o famoso, conhecido, que é usado para uma série de outras coisas, que é o magnésio. Nós já falamos várias vezes sobre o magnésio aqui para uma série de questões diferentes. E de cara, se você acompanha o nosso canal, você já sabe que os alimentos hoje estão pobres em magnésio pelo esgotamento do solo. A nossa água é pobre em magnésio. Então, invariavelmente, quase todas as pessoas têm a necessidade de fazer a suplementação de magnésio. E o magnésio ajuda muito no relaxamento. Ele relaxa seus vasos sanguíneos, diminui a pressão arterial e ele causa um relaxamento no seu cérebro. Isso tudo favorece muito o seu sono. Principalmente o mais importante, o mais interessante, o mais eficiente para esse efeito é exatamente o magnésio L-treonato. Porque o magnésio L-treonato, ele tem a capacidade de atravessar a barreira hematocefálica, que é uma barreira que tem no nosso cérebro, que impede que uma série de coisas penetrem no nosso cérebro. Esse magnésio, ele penetra nessa barreira. Então, ele tem uma função ali no nosso cérebro muito eficiente, muito mais que os outros tipos de magnésio. Então, para você que tem insônia, para você que tem ansiedade, para você que tem depressão, para você que tem síndrome do pânico, o magnésio L-treonato é muito eficiente nesses casos. Para você também que está estudando para o Enem, para um concurso, também ajuda na melhora da cognição. Então, o magnésio é a nossa primeira escolha para você melhorar a sua noite de sono. Depois nós temos o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que já está disponível na forma de suplemento. O GABA exatamente é o que causa, é o que favorece a indução do sono, tanto que esses medicamentos tarja preta imitam a função do GABA, mas eu não gosto muito desse suplemento porque as pesquisas mostram que ele tem uma dificuldade exatamente de atravessar a barreira hematocefálica. Então, apesar de ser GABA, se ele não consegue chegar no cérebro, pouca eficiência ele vai ter. Então, apesar de não ser um bom suplemento, nós podemos utilizar os indutores e os favorecedores de GABA, que são substâncias que ajudam o GABA a chegar ali no receptor e ajudam também na produção do GABA. Um deles é exatamente a L-teanina. Esse suplemento, sim, é muito interessante. A L-teanina é uma substância isolada do chá verde, da folha do chá verde, que é a Camellia sinensis. A L-teanina, ela melhora as ondas alfa do nosso cérebro, apesar dela não induzir o sono, ela não tem um efeito indutor do sono, ela melhora a nossa fase REM, ela deixa o nosso sono de melhor qualidade. Muito interessante também para quem está estudando, para quem está fazendo concurso, a L-teanina, ela tem essa capacidade de melhorar a cognição, melhorar o raciocínio, exatamente porque melhora as ondas alfa. Então a L-teanina tem esse fator interessante. Além do que, conforme nós falamos, ela melhora ali a aceitação do GABA no receptor e ajuda no processo de relaxamento. Depois nós temos o 5-hidroxitriptofano. O 5-hidroxitriptofano, ele é um precursor de vários neurotransmissores, entre eles a melatonina, que vai ajudar você ali a induzir o sono, a iniciar o seu sono, a ter aquele sono para dormir bem. E também é um precursor da serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar, que dá aquela sensação de bem-estar, de felicidade, de alegria, de relaxamento, de tranquilidade. Então, o 5-hidroxitriptofano ajuda muito nesse processo de relaxamento, tem uma função muito interessante também para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, síndrome do pânico e também para quem tem insônia. Então, é interessante você avaliar com o seu médico, talvez tomar de manhã e tomar à noite, fazer uma divisão aí para ter uma maximização do efeito do 5-hidroxitriptofano. Eu vou deixar, pessoal, já tem no Brasil, eu vou deixar aí na descrição do vídeo os links de onde você encontra esses suplementos que eu estou falando aqui no Brasil, tá? Para facilitar para vocês, porque antes só encontrava nos Estados Unidos. Depois nós temos uma planta, na verdade um blend de plantas que eu gosto muito, que é a relora.
A relora, ela tem um efeito de redução do seu cortisol. Ela reduz seu cortisol, porque a relora, ela tem essa capacidade de diminuir os níveis de cortisol, e o cortisol acaba sendo um hormônio do estresse. Você não quer o seu cortisol alto ali no período da noite. Então, se você está estressado, está com síndrome do pânico, está com problema financeiro, está com problema na família e não dorme direito por causa disso, a relora é um bom aliado, ajuda muito nessa redução do estresse, ajuda muito nessa redução do cortisol. E finalmente, mas não menos importante, a melatonina. Já existe a melatonina em cápsula. A melatonina ajuda muito para quem tem problemas de pegar no sono e também para quem acorda ali no meio da noite e não consegue mais dormir. Nós já encontramos melatonina aqui no Brasil. É importante que, se você optar em fazer a suplementação com a melatonina, que você verifique com seu médico ali a melhor dosagem para você. Mas a melatonina tem efeitos muito interessantes na indução do sono e na melhoria da qualidade do sono, para você ter uma noite muito mais tranquila e muito mais relaxante. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esses suplementos tenham sido úteis e serão úteis para vocês, e eu espero vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!